vibrações de carinhos para o nosso companheiro Braz Reginaldo, para que ele se sinta plenamente harmonizado com o nosso ambiente. Obrigado, Jorge. Companheiros, o estudo que nos come para a noite de hoje é o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que trata dos falsos cristos e falsos profetas. Não quero mais lembrar, né? A doutrina espírita, ela não foi inventada por Allan Kardec. Allan Kardec não criou a doutrina espírita. O que Allan Kardec fez foi ordenar, codificar de forma racional os ensinos dados pelos espíritos superiores a respeito de assuntos e nos dando informações de coisas que até então eram tidos como estavam no rol do misterioso e do oculto. Através da doutrina espírita e mais especificamente da ciência espírita, muitas informações nos foram dadas a respeito do fluido ou dos fluidos e do magnetismo. Em razão disso, quando nós estudamos os evangelhos, quer seja de Lucas, de Mateus, de Marcos ou de João, nós levamos em consideração na nossa análise do evangelho essas informações que nós obtemos junto da doutrina espírita. Levamos em consideração as informações contidas no Livro dos Espíritos, aonde está toda a filosofia espírita. Levamos em consideração os ensinos contidos no Livro dos Médiuns, aonde estão todas as orientações necessárias para a compreensão e prática da mediunidade. E levamos em consideração também a ciência espírita. A ciência espírita é uma ciência tão positiva quanto as outras. A ciência da botânica, a ciência da astrologia, a ciência da astronomia, da geologia, elas nada mais fazem do que estudar as leis da natureza criadas por Deus. A botânica não inventa nada, a geologia não inventa nada. Então, o que as ciências fazem é estudar as leis que regem determinado assunto. E o que a ciência espírita faz? Ela estuda também as leis que regem o mundo espiritual. Então a ciência espírita é tão positiva quanto qualquer uma das outras ciências por nós citadas. Porque também a ciência espírita estuda leis criadas por Deus, que são as leis que regem o mundo espiritual. Então a ciência espírita não é uma ciência abstrata, igual algumas pessoas apregoam que é. Não. Ela trata também de leis da natureza criadas por Deus. Então é tão positiva quanto qualquer coisa. Bem, tendo por base essas informações que a doutrina nos dá, a doutrina espírita discorda daquele conceito clássico de milagre, ou milagres, ou prodígios atribuídos a Jesus. E por que o Espiritismo discorda daqueles que assim pensam? Pelo seguinte motivo:
Então, aquelas pessoas que classificam os feitos de Jesus como milagres, a doutrina espírita não concorda que sejam milagres conforme ele diz. Por quê? De acordo com a teologia, os milagres e os prodígios de Jesus eram coisas miraculosas, eram coisas sobrenaturais, ou seja, que estavam acima das leis da natureza, eram coisas sobrenaturais. Vamos citar dois exemplos: a ressurreição de Lázaro e a multiplicação dos pães. São dois exemplos muito conhecidos. Sendo esses dois episódios um milagre, por via de consequência e de conformidade com o que apregou a teologia, Jesus teria feito dois fenômenos sobrenaturais. Ou seja, Jesus teria contrariado duas leis da natureza. Uma é ressuscitar um morto, e outro é fazer pães sem massa. Passa pelo crivo da razão, passa pelo crivo do bom senso, que Jesus iria contrariar uma lei criada por Deus. Vamos ver o que o próprio Cristo falou a respeito dos prodígios e dos milagres. Palavra do próprio Cristo. Disse Jesus: então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porque falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de iludir os escolhidos. Palavra de Jesus, por esse nome. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Está em Mateus capítulo 24, versículo 4 e 5, versículo 11 a 13 e versículo 23 e 24. Está em Marcos capítulo 13, versículo 5 e 6, 21 e 22. Veja que o próprio Cristo alerta que os prodígios e os milagres podem ser feitos até pelos falsos profetas, a ponto de iludir, se possível fosse, até os escolhidos. Nessa passagem do Evangelho, Jesus está falando claramente que os milagres e os prodígios não são coisas sobrenaturais, portanto estão dentro das leis da natureza criada por Deus. Por quê? Até os falsos profetas, até os espíritos inferiores podem realizar palavras do Cristo. Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas. Bom, o mesmo se dá com a mediunidade. O dom da mediunidade não é dado apenas às pessoas boas, não. As pessoas sem escrúpulo também possuem mediunidade. Bem, a história da humanidade tem demonstrado que todo aquele que detém um determinado conhecimento
numa área qualquer do conhecimento humano, ele pode utilizar este conhecimento para ludibriar aqueles que são ignorantes naquele assunto, inclusive nos assuntos de natureza religiosa. Com relação ao ressuscitamento de Lázaro, o que a doutrina espírita entende é que provavelmente Lázaro teve um ataque de catalepsia. E na catalepsia, a pessoa tem todos os sintomas de uma pessoa morta. Por isso é que várias pessoas no passado, inclusive artistas famosos, foram enterrados vivos, porque na catalepsia se tem a impressão que a pessoa morreu. O próprio Cristo, quando as irmãs de Lázaro se dirigiram a ele, disseram: mestre, Lázaro morreu. Jesus disse: Lázaro dorme. Na mesma hora ele falou: Lázaro dorme. No tocante às extremidades do corpo de Lázaro já estarem se deteriorando, este fato está totalmente dentro das possibilidades do quadro da catalepsia. Por quê? Na catalepsia existe uma tênue e imperceptível corrente sanguínea. E essa tênue e imperceptível corrente sanguínea é dirigida para os órgãos vitais. Então, as extremidades do corpo deixam de ter circulação e deteriora. É o que acontece com os diabéticos, que às vezes perdem o pé ou a perna por falta de circulação. Deteriora. Então está totalmente dentro do quadro da catalepsia. O que acontece é que no caso de Lázaro, provavelmente o que entrou em ação foi o grande poder magnético de Jesus. E através da imposição das mãos, ou seja, do passe, transmitiu a Lázaro todo o fluido vital necessário ao seu restabelecimento celular e orgânico. Veja, o Espiritismo não nega os feitos de Jesus, apenas não os classifica como sendo sobrenaturais, porque Jesus não iria contrariar uma lei da natureza. É uma questão óbvia. Devemos nos lembrar Francisco de Assis, quando esteve em Roma para falar com o Papa Urbano III, na hospedaria em que ele se hospedou, a filha do hospedeiro sofria da chamada lepra e, deformada que estava, ela então vivia isolada em um barraco nos fundos da hospedaria. E Francisco de Assis, com o seu poder magnético, com a sua energia moral dos grandes missionários, em uma semana restabeleceu a saúde e a beleza da jovem. Nem Jesus, nem Francisco de Assis contrariaram nenhuma lei da natureza. O que eles fizeram foi utilizar a combinação dos fluidos.
para levar a cura tanto a Lázaro quanto a essa menina. No tocante à multiplicação dos pães, existem uma quantidade enorme de livros da doutrina espírita que trata da materialização de objetos e coisas de qualquer natureza. Inclusive documentados com fotografias. O próprio Chico Xavier, no início dos seus trabalhos mediúnicos, trabalhava com materialização. Existe um livro chamado Operações Espíritas, onde tem a fotografia de um bisturi materializado especificamente para fazer uma cirurgia mediúnica. Não existia no planeta Terra um bisturi semelhante. 10 anos depois é que surgiu na Alemanha um bisturi bastante semelhante. Ora, se é possível, e a doutrina espírita já provou que é, materializar qualquer coisa, é evidente que Jesus provavelmente materializou pães. Naturalmente, os pães materializados por Jesus não deveria ter todos aqueles ingredientes que um pão feito normalmente teria. Mas, em se tratando de pães materializados por Jesus, provavelmente saciou toda aquela multidão, matou a saciedade de todas aquelas pessoas. Então é assim que a doutrina espírita entende os feitos de Jesus. Portanto, o que o Espiritismo faz é procurar esclarecer as pessoas dos ensinamentos a respeito, esclarecer as pessoas a respeito dos ensinamentos morais do Cristo e da realidade do mundo espiritual. Ao contrário de algumas religiões que querem que seus adeptos tenham a chamada fé cega. Querem que seus adeptos acreditem cegamente. Por quê? Porque está escrito. Essa é a argumentação deles. Então eles querem que seus adeptos acreditem porque está escrito e na forma que está escrito. O nome disso é fundamentalismo. E isso leva, via de regra, ao fanatismo. Daí a importância que Kardec dava ao que ele chamava de fé raciocinada. Não é importante apenas ler, é importante compreender. E para compreender com alguma clareza, é necessário ter alguns parâmetros de julgamento, alguns parâmetros de avaliação. É isso que a doutrina espírita procura fazer, com o objetivo de que tenhamos uma fé raciocinada. Por quê? Porque da fé raciocinada, da compreensão das coisas, vem a convicção. Por isso que Kardec dizia que a fé espírita ou o espiritismo pode encarar a ciência em qualquer fase do progresso da ciência, cara a cara. Bem, vamos a outra citação do Cristo. Disse Jesus: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de
pele de ovelha, mas que por dentro são lobos astutos. Conhecê-los-eis pelos seus frutos, porque não se colhem figos nos espinheiros, e nem cachos de uvas na sarça. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Lucas capítulo 6, versículo 43 a 45. Mateus capítulo 7, versículo 15 a 20. Ao tempo de Jesus, os judeus acreditavam, entendiam que o profeta era aquele que adivinhava o futuro, que fazia predições. Efetivamente, muitas das predições, das profecias, se cumpriram. Efetivamente, muitas delas se cumpriram. Mas a ideia básica deles a respeito do profeta era essa, que o profeta era adivinhar. Tanto é assim que quando Jesus foi levado à presença do sumo sacerdote Caifás, as pessoas que lá estavam batiam nele e de ironia gritavam: Cristo, profetiza quem foi que te bateu. Ou seja, adivinha quem foi que te bateu. Mas no sentido evangélico, a palavra profeta, ela tem um sentido mais amplo. Então, o verdadeiro profeta é aquele que traz a palavra de Deus exemplificada pelo Cristo e que procura esclarecer as pessoas da realidade do mundo espiritual. Porque tudo que Jesus ensinou tinha como pano de fundo a realidade do mundo espiritual. O Sermão da Montanha é basicamente o mundo espiritual. As bem-aventuranças só fala do mundo espiritual. Daí a dificuldade de muitas pessoas entenderem o real significado do Sermão da Montanha e em especial das bem-aventuranças. Dificuldade que até Eurípides Barçanufo teve para compreender o significado daquilo. Só veio a compreender após estudar a lei da reencarnação. Então, todos os ensinos do Cristo tinham como fundo a realidade do mundo espiritual. Mas os falsos profetas não perdem a oportunidade de se fazerem presentes. Vamos ver o que diz André Luiz a respeito dos falsos profetas no livro Vivendo o Evangelho. Então, lá no livro Vivendo o Evangelho, vamos encontrar essa lista que André Luiz faz em relação aos falsos profetas. Diz André Luiz: os falsos profetas fazem toda espécie de promessa. Prometem riqueza fácil, prometem salvação eterna, prometem curas impossíveis. A doutrina espírita não promete milagre a ninguém. Pelo contrário, a doutrina espírita afirma que não faz milagre. Aqui na nossa casa, na Casa de Olivos, de 15 em 15 dias, tem um trabalho voltado para ajudar na cura de doenças de natureza física.
até hoje, nunca foi prometido a ninguém que a pessoa seria curada, apesar de várias pessoas terem declarado que se curaram da doença que os trouxe. Porque a cura é uma coisa muito pessoal. Depende inclusive do merecimento da pessoa perante a justiça divina. Nós vamos continuar com a lista que o André Luiz fez dos falsos profetas. Prometem casamento perfeito. Prometem prestígio na profissão. Prometem prosperidade material. Prometem felicidade garantida. Prometem negócios em alta. Prometem sucesso na vida, inclusive amorosa. Prometem poder pessoal. Então vejam que, segundo André Luiz, estas são as características dos falsos profetas. E todas essas promessas eles fazem em nome de Deus. Bem, até aqui, todo esse rol que nós estamos falando são dos falsos profetas encarnados. Mas será que existem falsos profetas desencarnados? Vamos ver o que João diz na carta que ele mandou aos Romanos. Diz João: meus bem-amados, não creais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João, primeira epístola aos Romanos, capítulo 4, versículo 1. Certamente, os falsos profetas desencarnados são mais perigosos do que os encarnados, porque são espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios, falam palavras bonitas, requintadas, realmente alguns dão a impressão de grande sabedoria. São os falsos profetas. Em todos os centros espíritas existem as chamadas reuniões mediúnicas. E nessas reuniões mediúnicas é dada aos espíritos desencarnados a oportunidade de se manifestarem. E dentre os vários tipos de comunicações que se recebem, existe aquele tipo que nós chamamos de mensagens. E através dessas mensagens, muitos ensinamentos e conhecimentos têm chegado até nós. Mas é muito importante que quem trabalha na área da mediunidade não esqueça este conselho de João. Verifique se os espíritos são da parte de Deus. Porque os falsos profetas, que são esses espíritos a que João se refere, eles não têm nenhum escrúpulo em adotar nomes de espíritos de luz. Eles podem se apresentar como sendo Bezerra Menezes, podem se apresentar como sendo Chico Xavier, podem se apresentar até como Jesus, ou mesmo como Maria, mãe de Jesus. Aliás, é por esse motivo
É por esta razão que Eurípides Barçanufo, quando recebeu a primeira mensagem de Maria, mãe de Jesus, ele não considerou a mensagem, justamente porque ficou com medo de estar sendo iludido. Então é muito importante isso. Há algum tempo atrás, eu estava no centro espírita lá em Guapimirim, e uma determinada médium recebeu uma mensagem assinada pelo Bezerra de Menezes. Quando eu fui lá, quando eles me convidam para ir lá visitá-los, aí me vieram essa história. E o Bezerra de Menezes tinha assinado a mensagem. Por acaso, lá tinha um livro com a assinatura de Bezerra de Menezes. E como eu sou grafotécnico, eu pedi para comparar as assinaturas. Não tinha nada a ver com a assinatura de Bezerra de Menezes. De qualquer maneira, a meu ver, não era. Mas eu não deveria ser deselegante com quem me mostrou. Eu disse, olha, o que acontece é o seguinte, realmente o médium, em função do seu adestramento ou não, pode alterar a grafia. O médium pode alterar a grafia de alguém involuntariamente, isso é possível. Foi o que eu falei para ela. Mas vejam como são as coisas. Então é necessário que se verifique com muito rigor as mensagens recebidas, principalmente aquelas que estão no fundo dos assuntos da doutrina. Mas como saber se nós estamos sendo enganados na condição de médicos? Como que eu posso saber se eu estou sendo enganado na condição de médico? Estudando o livro dos médicos, aonde Allan Kardec, orientado pelos espíritos superiores, mostra a forma, o modo de se distinguir os espíritos. Então, lá no capítulo 24, na segunda parte do livro dos médiuns, nós vamos encontrar toda a orientação necessária elencada por Kardec e com a orientação dos espíritos superiores para distinguir os espíritos que se comunicam conosco. A título de ilustração, vamos ler a pergunta 268, está lá no livro dos médiuns, na segunda parte, no capítulo 24. Pergunta 268, que Allan Kardec fez aos espíritos superiores. Allan Kardec pergunta: por que sinais se pode reconhecer a superioridade ou inferioridade dos espíritos? Resposta: pela linguagem. Da mesma forma que você distingue um doidivana de um homem sério. Já dissemos que os espíritos superiores não se contradizem nunca, que só dizem coisas aproveitáveis, só querem o bem, que eles constituem a única preocupação. Os espíritos inferiores ainda se encontram sob o influxo das ideias materiais. Seus recursos ou seus discursos se ressentem da ignorância e da imperfeição que lhes são características. E na questão 266, também da segunda parte do livro dos médiuns, tem uma outra recomendação a respeito do assunto, dada por São Luís. São Luís
dá a seguinte recomendação: qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os espíritos que presidem os vossos trabalhos, uma recomendação há que nunca será demais repetir, e que deveríeis ter presente sempre na vossa lembrança, quando vos entregais aos vossos estudos. É a de meditar, é a de submeter ao cadinho da razão mais severa todas as comunicações que receberdes. É a de não deixar de pedir as explicações necessárias à formação de opinião segura, desde que vos pareça qualquer ponto suspeito, duvidoso ou obscuro. Aqui estamos mais uma vez sendo alertados aos falsos profetas. E estamos também mais uma vez diante daquele ensino do Cristo. É pelo fruto que se conhece a árvore. A mensagem ou a orientação está dentro da doutrina. Existe equilíbrio na orientação, existe equilíbrio na mensagem. Essas coisas que os dirigentes das reuniões devem observar antes de dar seguimento a determinadas informações. É muito comum a gente ver algumas informações do Michel, de companheiros de estudo que gostam de ler, e até aparecem na internet algumas mensagens. É importante que dentro do nosso conhecimento nós possamos avaliar o conteúdo daquela mensagem, para ver se realmente procede. Há algum tempo atrás eu vi uma mensagem de uma pessoa que desencarnou alguns anos atrás, fazendo uma plena, completa e exata descrição do perispírito, das sequelas do perispírito, em razão disso ou daquilo. Vimos que a pessoa teve um encontro num lugar, no verdadeiro paraíso de beleza astral. A pessoa dizia, inclusive, que será na próxima encarnação. Pouquíssimos espíritos sabem que serão na próxima encarnação. Mas essa mensagem, o espírito dizia saber se seria. E termina dizendo que em breve será levada para um hospital de tratamento. Nos parece uma incoerência brutal. E quem tem dado uma aula de perispírito, quem tem dado uma noção clara do que vai ser em função do que foi, a meu ver, não deveria ir para o hospital nenhum mais. Tem que consultar o hospital. Mas, de qualquer maneira, a gente vê esses tipos de mensagens que são passadas de boca em boca. Bem, disse Jesus: conhece-se a árvore pelo fruto. E nós? Será que nós estamos dando bons ou maus frutos? Eis a questão. Estamos dando bons ou maus frutos? É claro que no estágio de aprimoramento espiritual que nos encontramos, a maioria de nós não tem condição de produzir boas ações o tempo todo. Não tem condição de produzir ações de conformidade com o Evangelho sempre. E justamente compreendendo esse nosso estágio evolutivo de busca de melhora,
é que André Luiz, no livro que nós falamos ainda há pouco, no livro Vivendo o Evangelho, ele nos dá uma palavra de consolo, ao mesmo tempo que mostra que nós já evoluímos bastante. Ele nos compara a uma laranjeira. Olha que comparação interessante com André Luiz Paz. Ele nos compara a uma laranjeira que, embora coberta de espinhos, dá bons frutos. Muito interessante. E, para nos animar a continuar progredindo, ele mostra como nós evoluímos. E como é do feitio de André Luiz, ele então faz uma lista, enumera situações e circunstâncias em que nos mostram quanto nós evoluímos. Então eu vou ler a lista que ele faz. Apesar de ainda termos cólera, conseguimos distribuir a paz. Apesar de ainda sermos egoístas, conseguimos nos interessar pela caridade. Apesar de ainda termos arrogância, conseguimos nos portar com humildade. Apesar de ainda termos inveja, conseguimos promover a solidariedade. Apesar de ficarmos aflitos, já conseguimos alimentar a esperança. Apesar de ainda ficarmos ressentidos, já conseguimos propor o perdão. Apesar de ainda termos ódio, já conseguimos vivenciar o amor. E por fim nos diz André Luiz: Jesus não se referiu à árvore perfeita. Jesus se referiu à árvore que dá bom fruto. Essa expressão de André Luiz é muito importante para muitos de nós. Olha o que ele diz: Jesus não se referiu à árvore perfeita, mas sim à árvore que dá bom fruto. Muitos de nós, às vezes, temos a oportunidade de sermos convidados para alguma atividade nas casas espíritas. Muitos de nós, às vezes, temos uma oportunidade de prestar algum serviço para o semelhante através dessas oportunidades que são dadas nas casas espíritas. E muitos de nós não aceitamos a oferta do trabalho. Nós alegamos que ainda fazemos isso, ainda fazemos aquilo e que ainda fazemos aquilo outro. Então nós não nos sentimos dignos de fazer uma tarefa dessa natureza na casa espírita. É importante então que nós, a partir de agora, quando recebermos qualquer convite para fazer qualquer trabalho na casa espírita, lembremos da frase do André Luiz: Jesus não se referiu à árvore perfeita, mas sim àquela que dá bons frutos. Companheiros, que Deus nos ampare.